Meu amigo, a torcida azulina amanheceu com a cabeça fervendo depois do desfecho dessa 37ª rodada. E não é para menos. A Série B resolveu guardar todas as emoções para a última volta do ponteiro e o clube do Remo, que parecia ter tudo ajeitado há pouco tempo, agora se vê numa equação quase impossível, mas que ainda mantém um fiozinho de esperança vivo no coração da galera. E é por isso que a gente senta aqui de novo para destrinchar tudo o que aconteceu nesse domingo, colocar cada peça no seu lugar e entender exatamente o que está em jogo na rodada final, que promete transformar Belém num caldeirão como há muito tempo não se vê. A primeira pancada veio lá de Araraquara, quando a Ferroviária acabou tropeçando dentro de casa diante do Atlético Paranaense. O time paranaense virou no último lance, um daqueles momentos que fazem qualquer torcedor olhar pro horizonte e pensar se o futebol não gosta mesmo é de brincar com a paciência da gente. E esse resultado praticamente carimbou o Atlético na elite de 2026, porque eles chegaram ao patamar em que o Remo já não consegue alcançar nem no critério de vitórias. O Remo embola ali com suas 15 vitórias, enquanto o Atlético já passa da casa das 18, deixando qualquer chance matemática de ultrapassagem totalmente inviável. Por isso, o jogo deles na rodada final não influencia mais em absolutamente nada para os planos do Leão. E aí veio o golpe que deixou todo mundo remoendo, a vitória do Criciúma sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. 2-0 que pesaram demais. Esse resultado empurrou o Criciúma para 61 pontos, consolidando os catarinenses no grupo de cima e colocando ainda mais pressão em cima do Remo, que agora precisa torcer não apenas por si, mas também por tropeço alheio. Logo depois, no meio desse cenário bagunçado, o Goiás venceu o Novo Horizontino, o que tirou completamente os paulistas da briga e colocou o clube goiano dentro do tão falado G4. No fim das contas, a tabela ficou daquele jeito que faz o torcedor respirar fundo antes de olhar. O Coritiba seguiu firme na ponta, o Atlético Paranaense estacionou logo atrás, o Criciúma e o Goiás se mantiveram juntos nos 61 pontos, e bem ali coladinho vem Chapecoense e Clube do Remo, ambos com 59. É quase uma fila de torcida em porta de estádio, todo mundo empurrado um no outro, esperando uma brecha para entrar. E aí vem a pergunta que ecoa desde cedo. Afinal, o que o Remo precisa para subir? A resposta é direta. O Remo precisa vencer o Goiás. Não existe alternativa. O jogo de domingo é daqueles que não pedem análise fria, pedem coração quente. É vencer ou vencer. Mas, além disso, o destino azulino depende de mais uma peça dessa engrenagem complicada. Ou o Criciúma perde para o Cuiabá na Arena Pantanal, ou a Chapecoense não pode vencer o Atlético Goianiense na Arena Condá. É isso. Simples de explicar, difícil de acontecer. Entre esses cenários, muita gente vê a derrota do Criciúma como o ponto mais plausível. Isso porque tanto o Remo quanto o Goiás têm interesse direto nessa queda do time catarinense, já que os dois disputam praticamente a mesma faixa da tabela e sabem que o confronto da Chape é uma incógnita por conta da rivalidade regional. O Atlético Goianiense já deixou claro que não está muito animado em ajudar a vida do Goiás, e qualquer torcedor que acompanha de perto sabe como essas questões mexem com o ambiente. Por isso, a esperança azulina se volta com força para o Cuiabá. Caso o time mato-grossense entre com sangue nos olhos, com aquela pegada firme, pode muito bem dificultar a vida do Criciúma e proporcionar ao Remo e ao Goiás um duelo direto por uma única vaga. Nesse cenário, o Mangueirão vira arena de decisão, e todo mundo já imagina como vai estar a atmosfera naquele domingo. Cada canto ecoando, cada bandeira tremendo, cada coração batendo apressado. E tem outro ponto que deixa o confronto ainda mais eletrizante: o Goiás não tem condições de entrar em campo jogando pelo empate. A situação deles espelha a situação do Remo. Ambos precisam da vitória. A Chapecoense possui mais vitórias que o Goiás, então, se a Chape vencer o Atlético Goianiense, ultrapassa o time goiano mesmo que eles empatem em Belém. Isso obriga o Goiás a sair para o jogo, coisa rara para quem normalmente adota postura mais fechada quando pisa no Mangueirão. Mas agora a situação é outra. Se eles ficarem recuados demais, correm o risco de perder o controle do próprio destino. E essa é uma boa notícia para o Remo. Sempre que um adversário vem disposto a jogar, o Leão ganha a chance de explorar espaços que não aparecem quando o rival estaciona ônibus na frente da área.
A torcida do Goiás comemorou muito a entrada no G4, mas a verdade é que a pressão deles é tão grande quanto a do Remo, e isso pode transformar o confronto num daqueles jogos totalmente abertos, intensos do primeiro ao último minuto. Enquanto isso, Belém já começa a respirar clima de decisão. O Mangueirão vai explodir de gente. Os torcedores visitantes devem se acomodar ali nas cadeiras, enquanto o fenômeno azul lota o restante do estádio, transformando tudo em um grande mar azul e empurrando o Remo para frente, mesmo depois da frustração enorme que foi a atuação contra o Avaí. Aquela derrota não saiu da garganta da torcida ainda, principalmente pela forma como aconteceu, com um Remo apático, irreconhecível, desligado, muito diferente do time que vinha brigando com caráter e entrega nas últimas semanas. E para piorar, começaram a surgir rumores de que o ambiente interno não estava dos melhores, que alguns jogadores teriam ignorado orientações, que algo relacionado à concentração não teria saído como deveria. Nada confirmado pelo clube, mas no momento desses qualquer ruído vira tempestade. Mesmo assim, não dá para colocar essa derrota na conta de rumores. O Remo simplesmente não entrou em campo. A atuação coletiva não encaixou, os setores não se comunicaram e o Avaí, mesmo sem grandes objetivos na tabela, soube aproveitar o cenário. O técnico Guto, que foi fundamental na recuperação do time e que recolocou o Remo no páreo quando muitos já tinham desistido, acabou muito abaixo do que costuma entregar. Ele mesmo sabe disso. Mas o futebol tem dessas. Um tropeço feio não apaga todo o trabalho, e o jogo contra o Goiás pode recolocar tudo no trilho. Ainda dá tempo. Ainda existe matemática suficiente. E enquanto houver possibilidade, o torcedor não larga. E enquanto a semana começa, a sensação é de que cada dia vai passar mais devagar, como se o relógio estivesse fazendo questão de aumentar a ansiedade do torcedor. A reapresentação do elenco em Belém vira quase um marco simbólico, aquele momento em que todo mundo precisa virar a chave de vez. Nada de olhar para trás, nada de remoer o desastre na ressacada, nada de se perder em discussões paralelas. O foco tem que ser absoluto, porque domingo é daqueles dias que marcam uma geração inteira, seja pelo sonho realizado, seja pela frustração de ver tudo escorrer pelos dedos no final. E por mais que a derrota para o Avaí tenha deixado ferida aberta, existe algo curioso nesse tipo de ambiente. Às vezes é justamente depois de um choque desses que o time consegue dar uma virada emocional. É quando o orgulho fala mais alto, quando os jogadores olham uns para os outros e percebem que deixaram a desejar, que precisam devolver algo para a torcida. E se existir algum momento no ano perfeito para esse tipo de reação, é agora, às vésperas de um jogo que pode mudar a história recente do clube. O Mangueirão vai ser a válvula de energia dessa equipe. Quem conhece o estádio sabe que, quando o Remo joga com pressão positiva da torcida, a bola parece correr mais rápido, o ritmo aumenta, os duelos ficam mais intensos. E domingo promete uma atmosfera que mistura esperança, revolta, ansiedade e, principalmente, aquela paixão que move o fenômeno azul há décadas. Tem torcedor que já sabe até onde vai ficar na arquibancada, tem gente planejando chegar cedo para não perder o clima, tem quem esteja contando os dias como se estivesse esperando um grande festival. O jogo ganhou dimensão de final de campeonato, e é assim que precisa ser tratado. A postura do Goiás também deve influenciar o andamento da partida, porque não existe espaço para prudência exagerada. Eles virão para Belém sabendo que o empate não resolve muita coisa. E quando dois times entram em campo com a vitória como única alternativa, a partida tende a ser intensa desde o primeiro toque. O Remo precisa estar preparado para isso. Precisa ser agressivo na medida certa, sem deslumbramento, mas com coragem. E precisão. Muita precisão. Cada passe tem que valer, cada disputa tem que ser encarada como se fosse a última, cada detalhe pode ser determinante. Nos bastidores da Série B, a expectativa também gira em torno do desempenho do Cuiabá. A torcida azulina já sabe que, se o time mato-grossense entrar com seriedade e conseguir complicar a vida do Criciúma, metade do caminho estará aberto. E não é exagero dizer que esse jogo paralelo vai mexer com o emocional do torcedor durante 90 minutos. Todo mundo com rádio, celular, televisão, qualquer coisa que traga informação em tempo real. Essa combinação de partidas simultâneas faz parte do drama da última rodada, aquele estilo de emoção que só o futebol brasileiro consegue proporcionar.
Ao mesmo tempo, existe a incerteza sobre o comportamento da Chapecoense diante do Atlético Goianiense. A relação tensa entre os clubes goianos tende a fazer o clima desse jogo completamente imprevisível. É justamente por isso que tanta gente considera o duelo do Criciúma mais confiável para apostar as fichas. E enquanto isso, o Remo observa de longe, torcendo, calculando, fazendo contas e tentando controlar um nervosismo que cresce a cada notícia que surge. Mas a verdade é que tudo isso só importa se o Remo fizer a parte dele. Não adianta olhar para o jogo da Arena Pantanal ou para a Arena Condá se dentro do Mangueirão o time não conseguir transformar energia em performance. O torcedor sabe disso tão bem quanto os jogadores. A torcida pode empurrar, pode cantar, pode incendiar o estádio, mas o time precisa reagir à altura. Precisa entrar em campo com postura de decisão, entendendo que não vai existir segunda chance. As conversas sobre indisciplina, sobre clima pesado, sobre ruídos internos, acabam servindo como combustível também. O elenco tem a oportunidade perfeita de responder dentro de campo, mostrar que está comprometido e que não vai deixar um ano inteiro de trabalho ser jogado fora por causa de um tropeço absurdo. A resposta que a torcida espera não é coletiva apenas no futebol apresentado, mas coletiva no espírito. É o momento em que cada jogador precisa assumir responsabilidade e puxar o companheiro para cima. E se alguém tem capacidade para reorganizar esse ambiente, é o próprio Guto. Ele já provou ao longo do campeonato que consegue recuperar o moral do grupo, que tem cabeça fria para lidar com pressões intensas e que sabe montar estratégias capazes de surpreender adversários fortes. Ele entende o tamanho desse jogo e sabe que a preparação da semana é quase tão importante quanto a execução no domingo. É a hora de corrigir erros, ajustar o posicionamento, olhar para detalhes que passaram despercebidos, fechar a casinha quando necessário e abrir o time com inteligência quando for a hora de acelerar. A torcida já está imaginando aquele momento em que o time entra no gramado e o Mangueirão vira um corredor de som. Quando a bola rolar, vai ser tudo ou nada. E esse tipo de ambiente costuma mexer com qualquer jogador, até mesmo com aqueles mais experientes. É impossível ficar indiferente quando 50.000 vozes empurram cada arrancada, cada desarme, cada chute. O torcedor do Remo sabe transformar estádio em pressão psicológica de verdade, e isso pode ser um diferencial gigantesco num confronto que promete ser decidido nos detalhes mais mínimos. Enquanto isso, o torcedor tenta lidar como pode nessa semana lenta, cheia de ansiedade acumulada. Tem quem prefira não ouvir sobre o jogo, tem quem passe o dia inteiro debatendo possibilidades, tem quem já esteja fazendo promessa, tem quem revise cada lance do campeonato tentando encontrar algum sinal. É o comportamento típico de quem ama um clube e está diante de um dos jogos mais importantes dos últimos anos. E o domingo vai chegando. E a sensação vai crescendo. E o Remo, mesmo depois de tantos altos e baixos, chega vivo. Machucado, pressionado, mas vivo. E é isso que importa nessa reta final. Porque no futebol, às vezes, sobreviver até a última rodada já é meio caminho para tentar algo grande. E à medida que o domingo se aproxima, cada treino do Remo ganha uma carga extra de intensidade. Não se trata apenas de acertar passes ou marcar gols, mas de reforçar a confiança, de lembrar cada jogador do motivo pelo qual está ali. Cada cobrança, cada orientação do Guto, cada ajuste tático é pensado para transformar a ansiedade em concentração, nervosismo em força. A semana é curta, mas suficiente para recuperar a energia emocional do time, para limpar a mente de derrotas passadas e preparar a equipe para entrar em campo com sangue nos olhos, sabendo que a chance de ouro não se repete. Enquanto isso, a torcida azulina faz sua parte, vivendo cada notícia, cada rumor, cada resultado de outros jogos como se fosse parte da própria história dentro de campo. O Mangueirão não será apenas um estádio, será uma extensão do coração da galera, pulsando junto com cada lance do Remo. E é nesse clima, carregado de expectativa, que o time precisa aparecer com a mesma garra que a torcida já demonstrou ao longo de toda a temporada, transformando a pressão em combustível para lutar até o último segundo por um acesso que, embora difícil, ainda está ao alcance daqueles que se recusam a desistir. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News.
Um verdadeiro terremoto parece ter abalado o futebol nacional. Nos bastidores, circulam informações que deixam torcedores e clubes de cabelo em pé. O jogo que reuniria Avaí e Remo, inicialmente aguardado como um confronto decisivo, acabou sendo cancelado de forma repentina pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. Segundo fontes próximas ao tribunal, o motivo seriam denúncias graves envolvendo possíveis irregularidades que teriam comprometido a integridade da partida. Ainda que os detalhes não tenham sido oficialmente divulgados, o burburinho entre dirigentes, jornalistas e comentaristas já tomou conta das redes sociais e dos corredores da confederação. Fala-se em irregularidades que vão desde a escalação de atletas supostamente inaptos a suspeitas de interferência externa nos resultados, o que deixou a cúpula do STJD em alerta máximo. Há quem acredite que o cancelamento, embora sem precedentes recentes, foi uma medida preventiva para garantir que o campeonato siga sem manchas. A repercussão entre os torcedores é imediata, enquanto parte se mostra incrédula, questionando a veracidade das denúncias, outra parcela já especula sobre possíveis punições severas para os envolvidos. Analistas esportivos afirmam que a situação pode ter reflexos não apenas no Avaí e no Remo, mas em toda a competição, mexendo com tabelas, estratégias e até negociações de jogadores. Há rumores de que o tribunal estaria investigando a fundo a atuação de árbitros, dirigentes e membros das comissões técnicas, o que aumenta ainda mais a tensão em torno do caso. Nos bastidores, circulam ainda informações sobre reuniões de emergência que teriam sido convocadas na sede do STJD, com advogados e representantes dos clubes tentando compreender a extensão das acusações. O clima é de cautela, já que qualquer manifestação precipitada pode influenciar diretamente o andamento da investigação. Enquanto isso, fãs e jornalistas seguem acompanhando cada movimento, tentando decifrar pistas que possam indicar o desfecho do escândalo. O fato é que, independentemente da veracidade de todas as denúncias, o cancelamento do jogo deixou uma marca profunda no calendário esportivo. Em tempos de competições acirradas e transmissões ao vivo, episódios como este alimentam teorias, especulações e, acima de tudo, a sensação de que algo fora do comum está acontecendo. O futebol, que tantas vezes é palco de emoções e celebrações, agora se vê envolto em um mistério que promete ocupar os corredores dos tribunais e as páginas dos jornais por muito tempo. Torcedores de Avaí e Remo, sem saber exatamente o que esperar, seguem atentos, entre a ansiedade e a incredulidade, enquanto o STJD mantém seu silêncio oficial, deixando que o rumor se espalhe e o suspense se prolongue. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!